Esse vídeo hoje é dedicado a Pedro Paulo. Pois é, eu estava hoje fazendo meu exercício, diário na academia, ouvindo o podcast do Pedro Paulo, conhecido mais como Mano Brown, o Mano a Mano, podcast que eu não perco, com o Juca Kfouri. Pra quem não sabe, eu tenho uma relação muito próxima com o Juca Kfouri. Eu sei que ele não é dos caras mais queridos pela torcida santista. Uns por questões políticas, outros porque aquele título chamando o Santos de ninguém magoou muita gente. O próprio Brown fala que a ele não, que entendeu o que ele quis dizer. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas o Juca é uma pessoa muito próxima que eu tenho e é próxima em dado aspecto, assim, um cara que eu respeito muito jornalisticamente falando, um cara que eu respeito a história. É um cara que, por exemplo, hoje não entra no estádio do Corinthians, não vai mais porque criticava o clube, era chamado de não corintiano. Quem é aqui, né, é chamado de não santista, né? A gente tem algumas coisas em comuns, ele denunciando dinheiro da máfia russa dentro do clube, e os caras falando que ele era contra o MSI, contra o Tevez. Temos coisas parecidas. E aí, se você não gosta do cara, problema seu. Eu não vou negligenciar as pessoas que eu respeito e que eu admiro porque você gosta ou você deixa de gostar. E tá tudo bem. Mas meu ponto é que estava ouvindo o podcast de Pedro Paulo na academia enquanto fazia meu exercício do dia, e aí fui surpreendido com o Juca me citando em dado momento da conversa, quando se falava justamente da imprensa. O Mano Brown falava da imprensa santista que ela estava começando a mudar, ter uma característica um pouco mais combativa do que como a imprensa corintiana, na visão dele, sempre teve, e que, segundo ele, isso ia fazer bem para o Santos ter menos momentos de crise, porque na visão dele era uma coisa que fazia o Corinthians voltar sempre forte. É uma imprensa, uma mídia corintiana muito mais combativa do que historicamente a santista sempre foi. E aí o Juca me cita, você conhece o Rodolfo do Futeboteco? E o Mano Brown fala, pô, esse aí é polêmico, esse aí vai que vai, só não precisa ser tão radical, é o que ele fala. Logo depois eles entram no assunto Neymar, que o Brown sempre foi muito mais complacente com o Neymar do que eu mesmo. Ele inclusive recebeu o Neymar de braços abertos na volta, estava lá no gramado, e certamente viu as críticas que eu fiz ao Neymar. Mas mais do que concordar ou discordar de um ponto ou outro, e eu adoraria entender por que ele me acha radical, eu adoraria ter esse papo com ele. Mas mais do que isso, assim, para mim, relevância é isso. E isso pode parecer arrogante, mas o meu canal ele tem pouco a entregar para o santista em termos de uma informação nova. Eu fui responsável, pela questão do contrato do Neymar, mas eu não sou o cara da informação. Aquilo ali aconteceu, como aconteceu informação de contratos de outros jogadores. Eventualmente vai acontecer ainda outras histórias assim. Mas eu sou o cara da opinião. O que eu tenho para oferecer quando você vem aqui é o meu pensamento. É uma abordagem a respeito daquilo que eu penso sobre o clube. Então, tem outros canais, a maioria deles, que a opinião da pessoa não basta. Que se o cara depender só de opinião, tá morto. Ele precisa oferecer sempre a novidade do dia, um bolinho ali, para as pessoas terem uma coisa de novidade. Eu nunca fui setorista do Santos e não pretendo ser nunca. Não tenho a menor vontade. Então, através assim da minha opinião, a gente chegar num lugar que saber que, para mim, o Brau vai discordar, que a gente conhece muito bem o quão humilde nesse aspecto ele é, mas para mim um dos 5 ou 10 maiores brasileiros de todos os tempos, porque é um cara que, com a sua obra, o cara conseguir incutir consciência de classe numa determinada galera, numa época cuja informação não chegava, e a gente sabe que hoje ainda não continua chegando, da melhor maneira possível. Isso faz dele, para mim, um herói. O Brau é um herói brasileiro, é um artista
dos mais competentes do mundo e que hoje toca o principal, para mim, o melhor podcast que existe na mídia em geral. Então, e o Brau, que para quem não sabe, eu tenho um podcast, né, o Tomando Uma, quando a gente estabeleceu uma santíssima trindade ali, mais ou menos, de 3 caras que eu gostaria de levar, ele era uma delas, ele é uma delas. Esses 3 eu não levei nenhum dos 3 ainda, e ele é uma delas. Então, saber que o cara me assiste, gosta ou não gosta, mas que me conhece, sabe quem eu sou, independentemente de concordar com tudo, discordar de tudo, me faz renovar as esperanças e expectativas de fazer conteúdo aqui, de falar o que eu penso, ainda que, sei lá, a gente sabe como é que funciona. Ah, você é próximo do Juca, então tchau. Tem gente que é assim, intransigente e tudo mais. Eu não. E outra, eu tô pouco ligando para isso. No fim do dia, eu sou o que eu sou, o canal tem meu nome, não é à toa. Né? Então aqui você vai ouvir o que eu penso. E sempre, claro, sempre fazendo a ressalva de que estou sempre apto a mudar de ideia. O Brown é um dos meus exemplos com relação a isso, as mudanças de ideia que ele tem sobre a vida, o fato dele ser um eterno aprendiz em vários aspectos, a maneira como ele ouve o outro e acompanhando as várias temporadas do podcast dele, as diversas conversas que ele teve, dá para perceber muito bem que ele aprende com os outros e é um cara que continua no meu top 3 e enquanto ele não vier ao meu programa, não vou riscar da lista, porque, de novo, para mim, um dos maiores brasileiros de todos os tempos desse país. Dito isso, gente, precisamos falar do tema do vídeo. Então, se você chegou até aqui, puder deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se tornar membro aqui para ajudar a gente que produz um conteúdo absolutamente independente, né? Eu fiquei devendo a live ontem dos membros, eu tive um problema aqui, não rolou, mas vou reagendar e assim que a gente reagendar eu vou avisar vocês. Avisei eles ontem, pedi desculpas, questões aqui de horário, tarefas, eu tenho um outro canal para tocar, mas vai rolar. Assim que rolar eu conto para vocês o dia e a hora. Mas o que eu preciso dizer é que a gente precisa conversar sobre essa situação do Santos que evidencia a falta de convicção do clube. Né? Para mim, a falta de convicção do Santos ainda vai matar o Santos. Porque é imprescindível você ter um clube dentro da profissionalidade, do profissionalismo, né? Perdão, que a gente exige de um clube, tá a convicção. Claro que, como eu falei, eu posso mudar de ideia e uma gestão também pode, porque quando você faz uma aposta, seja num jogador e ele não está performando mais naquele nível que você imaginou ou que ele performou um dia, você tem que tomar uma decisão baseada naquilo. Você contratou um técnico com uma expectativa, ele não está te entregando aquilo que você espera, você tem que tomar uma decisão com relação àquilo. Mas todo esse aspecto, toda essa história que envolve a principal especulação da semana, que é a chegada do Jorge Sampaoli, né, do treinador argentino, que mexe muito com a nostalgia do santista, né, que viu ali em 2019 um time muito diferente do que a gente costumou ver nos últimos anos, tanto para trás como para frente. Um cara que não ganhou, mas tornou o santista mais feliz ao assistir uma partida, né? Então é um nome, porque se fosse assim, o Santos negocia com o Vojvoda, mas se ganhar do Cruzeiro, talvez o Kleber Xavier fique por mais tempo. Beleza, o Kleber vai ficar, mas o Santos não tem relação com o Vojvoda. Quando se fala de Sampaoli, mexe com outro lugar, né? Mexe com um cara que tem eu acho que ídolo é uma palavra muito forte, porque um cara que não ganhou nada não pode ser ídolo, não ganhou título, não levantou taça, mas um cara que teve identificação com o torcedor no dia a dia, pelo trabalho e pela maneira como ele fazia o time do Santos jogar. E no fim do dia o que a gente está mais importando é com o nosso time, né? Independentemente dos valores individuais, é o nosso time jogar bem. Tenho certeza que se você me dissesse, se perguntasse quem é seu ídolo aí, quem é seu maior ídolo, você dissesse assim, meu maior ídolo é o Ricardo Oliveira. Você prefere um time do Santos que não jogue nada, que você tenha a oportunidade de ver o Ricardo Oliveira sempre na Vila Belmiro jogando na mais alta forma, ou você prefere um time que não tenha o Ricardo Oliveira e que jogue pra caramba e ganhe todos os títulos? Eu acho que a maioria vai querer ver um time que não tenha aquele seu ídolo, mas que jogue pra caramba e ganhe.
né? Então, no fim do dia, a gente torce pro escudo, pro símbolo, não para as individualidades. Embora o Santos tenha tido grandes individualidades, e uma delas está aqui atrás de mim, o Rei, né? Que é a maior de todas. Mas o meu ponto é que você mudar de ideia faz parte, só que quando você brinca com o sentimento do torcedor relacionado a uma hipótese de um treinador, isso mexe muito com o brilho do torcedor. E o Santos vai enfrentar o Cruzeiro num jogo importante, porque o Santos está numa situação delicada da tabela, nenhum santista vai torcer contra o Santos, mas ao mesmo tempo a gente pensa, beleza, a gente ganha do Cruzeiro, torce para isso, e o Kleber Xavier é mantido, de repente uma negociação com o Sampaoli mela, daqui a pouco o Santos mete mais 3 derrotas seguidas, o Kleber Xavier sai, o Santos precisa trocar de técnico e perdeu o bonde de contratar o Sampaoli. E aí? Ou se não, tipo, putz, se perder agora pro Cruzeiro, que é um adversário difícil, um dos líderes do campeonato, já é tipo quando você vai olhar para a tabela, olhando o desempenho do adversário, já são 3 pontos meio que perdidos, vai demitir o treinador e vai fazer com que o Santos traga um técnico que vai melhorar o time, então, portanto, vai ser bom. A diretoria do Santos, com essa estratégia de negociar com o cara e que deixar vazar, né, informações sobre essa negociação com o cara, de novo, que mexe com o brilho da torcida, faz com que crie um clima pro jogo que não é dos melhores. Porra, eu, assim, vou torcer pra caramba pra ganhar, como sempre. Mas eu vou ficar puto também. Porque eu falo, caralho, agora o Kleber Xavier vai ficar e o Sampaoli não vem mais. Porque a diretoria não tem convicção. A diretoria tá... Um jogo vai definir a vida do Santos. 90 minutos num campeonato de 38 rodadas, num ano de mais de 50 jogos, vai definir a vida do Santos. Quando a gente ouve, por exemplo, eu falei aqui da informação do César Luiz Merlo, né, que disse que as negociações estavam paralisadas, e essas informações foram confirmadas por quem tem fonte relacionada dentro do Santos, dizendo, pô, lógico que estão paralisadas, porque a gente tem que dar tempo para o Kleber Xavier trabalhar. Isso mostra para mim, eu sei que a pessoa que tem a informação tem que passar a informação sem fazer juízo de valor, mas isso passa para mim que o Santos está perdido. Que o Santos está colocando o futuro de um treinador baseado em um jogo. De duas uma, ou o Santos, ou o presidente Marcelo, a diretoria está muito convicta que o Santos vai perder, não acredita mesmo no teu time ali, e sabe, meu, relaxa, vai tomar o pau do Cruzeiro, jogando desse jeito como jogou contra o Juventude, e a gente vai demitir, ou não tem convicção de nada mesmo. Porque, beleza, ganhou do Cruzeiro. O Ceará fez um jogo difícil lá contra o Cruzeiro, significa que é um puta time, etc e tal. Ganhou do Cruzeiro, jogando bem, às vezes pode acontecer, às vezes pode ganhar jogando bem, ganhar jogando mal, mas ganhou, trouxe os 3 pontos para casa, uma puta vitória. Seria a maior vitória do Santos nesse campeonato, ultrapassaria para mim a vitória contra o Flamengo, porque a vitória contra o Flamengo foi em casa. Vitória no Mineirão, em tese, é mais difícil. Então, seria a maior vitória do Santos, mas isso quer dizer, a partir dessa vitória, que o Kleber Xavier passa a ser o cara certo? Não só isso, ele permanecer no cargo diante da construção de pensamento que tem sido feita em cima do trabalho dele, vindo de 2 vitórias seguidas, eu até entendo. Mas diante de uma negociação com um cara que tem uma relação muito próxima e muito querida com o torcedor do Santos está se alimentando. Se você vê as visualizações de todos os vídeos, de todos os canais que só colocarem o nome do Sampaoli como está, isso mostra o quanto o torcedor do Santos ama esse cara. De novo, ídolo eu acho uma palavra muito forte. Não nunca ganhou nada, mas é um cara que tem identificação. Então, um jogo, uma vitória, ainda que ela seja muito difícil, faz o Kleber Xavier para a diretoria ter que ser mantido em lugar do cara que a torcida do Santos está empolvorosa, que eu sei que tem alguns que não querem. Eu recebo muitos comentários aqui falando, Sampaoli não, tem que ser o Vojvoda, ou não, dê espaço para o Kleber, sei lá. Mas é a massacrante maioria. É a maioria que quer a volta do careca. Então, assim, é mais uma vez uma diretoria do Santos colocando a gente numa situação muito difícil. Vamos torcer, vamos comemorar nos gols, vai ser do caralho, tomara que ganhe. Mas aí se ganhar, pô, que legal, ganhamos, temos o prêmio que é a manutenção do Kleber Xavier. E claro, se você me disser que o Santos vai terminar o campeonato muito melhor lá na frente com o Kleber Xavier do que terminaria numa volta do Sampaoli, eu preferiria a manutenção do Kleber Xavier.
Mesmo não tendo identificação com o Kleber Xavier como eu tenho com o Sampaoli. No fim do dia importa o quantos pontos o Santos for fazer, o projeto esportivo do clube. Mas qual é a chance, né? Quando tem Kleber Xavier de um lado e Sampaoli do outro 10 vezes para você escolher, se você escolher 9, o Sampaoli tá errado, você tem que escolher 10. Se você tem a possibilidade de trazer o Sampaoli, você tem que trazer inclusive em Vitória. Por isso que eu falo, eu adoraria, juro por Deus, adoraria mesmo, o seguinte contexto. O Santos ganha do Cruzeiro, o Santos traz a vitória, uma vitória importante, uma vitória contundente, surpreendente, e na segunda-feira o Santos anuncia a demissão do Kleber Xavier para a contratação do Sampaoli. Porque sabe por que eu adoraria isso, e que isso jamais vai acontecer, mas sabe por que eu adoraria? Porque os caras iriam fazer eu engolir as minhas palavras, e mais do que isso, eles iam me mostrar e provar que eles têm convicção naquilo que eles querem. Que eles não estão contratando o Sampaoli porque perdeu ou ganhou do Cruzeiro, eles estão contratando o Sampaoli porque eles preveem um projeto esportivo que vai além, inclusive, desse ano. A própria Gabriela Brino trouxe a informação no vídeo dela hoje que o Sampaoli, ainda que o Santos consiga trazer esses reforços, que estaria tentando, seja um centroavante, um volante e um zagueiro, né? Ainda que ele tenha na mão esses jogadores que o Santos possa entregar para ele, o plano dele é manter o Santos na Série A, nada além disso, para fazer um trabalho promissor para o ano que vem. Então, assim, existe um trabalho ali que está sendo negociado de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. A gente não sabe, por exemplo, se o Neymar vai estar no Santos ano que vem, cujo salário só vai até o fim desse ano. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa, seria do caralho a gente rever assim, a diretoria tendo o peito de ser criticada porque seria nos programas esportivos da grande mídia. Como assim demite o técnico depois de 2 vitórias? Essa diretoria do Santos não tem convicção de nada. Seria essa fala daqueles que não acompanham o Santos firmemente. Essa fala daqueles que não entenderam como que o Kleber Xavier foi parar no clube diante da negativa de vários outros treinadores. Essa fala de quem comenta de longe, que no fim do dia pouco vê jogo do Santos. E essas pessoas que estão cada vez menos relevantes na hora do santista ouvir. Você pode gostar de mim, você pode não gostar, mas eu tenho certeza que se você está aqui no meu canal, é bem capaz que você me ouça muito mais, com mais frequência do que grandes caras que não são santistas, que estão na grande mídia por aí, na ESPN, na Globo, etc, etc, etc. Porque quem sabe o dia a dia do Santos somos nós, estamos aqui todo dia, não só produzindo conteúdo, mas torcendo, vivendo o dia a dia do clube, amando o clube todo dia. Né? Então, me parece uma gestão muito feita para fora. Quando você vê, por exemplo, a própria postura do Marcelo Teixeira, que vai em programas de gente que não tem o menor conhecimento do dia a dia do clube e evita programas de gente mais nichado, você vê que é meio que assim, é feito, a gestão é feita para fora, é feita para agradar o Sport TV, o Rizek, para agradar o sei lá quem, sei lá, o cara da Record, o cara da... Irmão, o torcedor do Santos muitas vezes está aqui na internet, está cobrando, está com uma postura diferente, hoje em dia, como o próprio Mano Brown falou no podcast dele. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais ouvido. Por que não ter um tipo de coragem? Você acha que, sinceramente, vocês acham que se o Santos vence o Cruzeiro, vocês acham que o entendimento do torcedor com relação ao Kleber Xavier e principalmente com relação à vinda do Sampaoli vai mudar por conta de uma vitória? Da torcida do Santos em geral, ganhou do Cruzeiro, você não quer mais a troca. Ganhou barbaramente do Cruzeiro, 2-0, fora o baile, o Santos jogando muito. Acabou, não vai querer mais trocar. Para você, o Kleber Xavier será uma melhor opção do que o Sampaoli. Se você me disser, Rodolfo, olha, diante da situação financeira do clube, o Sampaoli vem ganhando muito mais, pode ser uma questão, etc. Eu até posso entender. Agora, você vai achar, mesmo que o Santos ganhe jogando bem, que o Santos vai ser mais forte em tese com um trabalho de Kleber Xavier do que do Sampaoli? Eu tenho certeza que a maioria, ainda que alguns mudem de ideia, porque também parte da torcida é volúvel, e é por isso que o torcedor, em tese, não tem que ser dirigente, porque ele tem essa coisa passional, ganhou, tá tudo bem, perdeu, é uma merda, e faz parte de qualquer universo de qualquer clube. Normal que assim seja, mas o diretor não pode ser assim, ele tem que ter convicção, ele não pode colocar tudo nas mãos de 90 minutos. Então, a direção do Santos
Eu adoraria ver um posicionamento de eu, cara, torcer pro Santos, o Santos ganhar do Cruzeiro e segunda-feira os caras avançarem na negociação com o São Paulo e anunciar a demissão do Kleber, agradecer ao Kleber e começar um novo ciclo com um treinador de outra prateleira. Pode ser que um dia o Kleber, que tá começando a carreira dele como treinador, chegue lá, mas não é. Não é. Ah, Rodolfo, mas você não tá pagando muito pau para um técnico que vem de bom tempo sem trabalho? Eu acho que cada contexto é um contexto, cada clube é um clube. Acho que, de fato, o São Paulo pegar o time no meio do ano, diferente do que como pegou em 2019 no começo, com pré-temporada, etc., pode ter aqueles tropeços que tiveram naquele trabalho, que foram muito em Campeonato Paulista, e até alguns no Brasileiro também, mas em menor escala. Aquilo tem menos tempo de ser corrigido, a gente teria que confiar num momento muito mais difícil e de as coisas à vera, né? Não acho que seria um trabalho fácil, mas eu não tenho a menor dúvida que entre São Paulo e Kleber Xavier eu escolho o São Paulo 10 mil vezes. Não só pelo São Paulo ser um técnico acima, apesar dos recentes trabalhos abaixo, mas pelo São Paulo entregar aquilo que a gente mais ama, né? Que é um futebol com a nossa cara. O quanto vale isso? O quanto vale isso? Isso vale muito mais do que o resultado contra o Cruzeiro. Isso vale mais até se você me disser assim, Rodolfo, o Santos vai terminar em 8º com o Kleber Xavier, nono com o Kleber Xavier, não vai se classificar para Libertadores, e com o São Paulo ele vai terminar em 10º. Eu fico com o São Paulo, porque eu tenho a perspectiva de um trabalho melhor ano que vem, e eu tenho certeza que nos jogos que o Santos ganhou vão ser muito mais divertidos de assistir do que os jogos que o Santos ganhar com o Kleber. Porque é um outro jeito de ver futebol, de analisar futebol, de viver futebol, de transmitir futebol. É outra pegada. Eu, assim, vi Luxemburgo no auge treinar o Santos e era foda pra cacete, um técnico que tinha um DNA ofensivo e tal, mas vi o Leão que, conseguiu entender a alma do Santos com relação aos jovens, né? E é aquilo mesmo, velho, vamos botar pra jogar. O que o Leão fala pro Sormani, né, na conversa que o Sormani revela que eles tiveram, quer dizer, se segurar demais dá mofo sobre o Robinho Júnior, né? Tem que botar a molecada pra jogar. Acho que ninguém entendeu isso no Santos tão bem na história quanto o Leão com relação ao que é o Santos enquanto categorias de base. Ninguém. E aquele título de 2002 é a essência disso, mas eu nunca vi um treinador que meu time entrava em campo, mesmo que não tenha ganhado porra nenhuma, que o Santos jogava como eu sempre gostaria que o Santos jogasse, dentro ou fora de casa, com coragem, perdendo ou ganhando, inclusive às vezes sendo goleado, mas com coragem. Cara, isso pra mim não tem preço. Eu não troco isso por nada, escolho o São Paulo 10 mil vezes, mas a diretoria vai escolher baseado em 90 minutos. E assim segue o Santos, sem a menor convicção do que faz, e a gente aqui sendo refém das escolhas dessa gente. Que ganhe e eles façam o que eu estou esperando, mas eu acho difícil. E você? Qual que é seu pensamento? Amanhã eu volto aqui para fazer uma espécie de pré-jogo, comentar um pouquinho das expectativas, vamos ver se sai a escalação do Kleber, a gente comenta. Para domingo, com certeza a bola parando de rolar, eu estarei ao vivo aqui para eu estar fazendo a live, tendo feito tanto sucesso aqui com vocês, beleza? A gente vai se falando, um grande abraço, tamo junto.